A Condecine ela é uma CID, tá? A CID é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Para que você intervém no domínio econômico? Para você melhorar aquela atividade, para você estimular aquela atividade, tá? Quando você cria um tributo, que ele é um flat fee, ele é um valor fixo, ele é uma alíquota específica, e você coloca por título, então, por exemplo, se eu tenho uma plataforma de vídeo por demanda e eu quero colocar 100 mil títulos, eu vou ter que recolher uma Condecine para aqueles 100 mil títulos. Não vou respeitar a diferença de cada um, porque ele pode ser um Avengers, né? E do outro lado pode ser o filme do Zé das Couves, eles vão pagar a mesma alíquota se eles tiverem lá os critérios lá similares, se forem ambos obras estrangeiras ou ambos nacionais e por aí vai. Então, essa é a primeira questão. A gente tem um valor fixo para tudo e ter que recolher por título. Se eu quero criar uma plataforma de nicho com vários títulos undergrounds, por exemplo, que não são tão rentáveis, será que eu vou conseguir criar essa plataforma? Ou eu vou ter que fazer uma escolha econômica e selecionar os títulos que são mais blockbusters para eu poder ter mais assinantes? Será que eu estou valorizando o usuário, o consumidor, né, o internauta que está lá assistindo? Ou eu estou fomentando aqui uma escolha muito mais econômica e muito mais seletiva? O valor é fixo por título? Por título, isso. E aí o que acontece? O que eu deveria querer fazer? Diversidade, pluralidade, abrir espaço para todo tipo de produtor, do pequeno ao grande, e para todo tipo de plataforma, da menor a maior. Então, quando eu pego e permito uma cobrança por flat fee, por título, e eu transformo essa escolha do empresário em uma escolha econômica, o que eu faço? Eu acabo restringindo as plataformas, que elas vão ter que ter menos título, porque senão elas vão pagar mais. Por que eu vou botar esse título aqui que não vende? Né? Eu pioro para o consumidor, que ele não pode consumir tudo aquilo que ele queria, né? E eu pioro também para o mercado, porque se eu tenho um produtor pequeno que precisa que a obra dele seja vista e esteja presente nas plataformas, se eu não permito que ele consiga colocar e crio essa barreira de entrada, ao invés de fomentar e estimular o mercado, eu estou fazendo o efeito inverso. Contrário. Então, para mim, há ainda essa questão da inconstitucionalidade por conta do desvio da finalidade da CID. Qual é a finalidade da CID? A finalidade da CID é abrir o mercado, é estimular o mercado. E aí, quando eu crio uma barreira de entrada, o efeito que eu crio é inverso. Então, esse é um tributo que ele é problemático, ele traz os germes da própria destruição, porque ele já traz ali um modelo que é fadado a criar uma barreira de entrada e impedir o ingresso de novos players, né? E voltando àquilo que você tinha perguntado, Rogério, que foi muito interessante, né? E a mesma visão que eu tenho, para que eu vou abrir o leque no infralegal, né? E usar esse cabide de outros mercados para criar novas hipóteses de incidência tributária, se eu já tenho a Condecine remessa? Então, na minha opinião... Então ele pagaria a remessa e título? Não, a remessa quando ele envia o dinheiro para o exterior. Então, o que a agência fez? A agência ignorou a remessa, não está vendo a remessa, não tem cobrança de remessa, tá? E tinha cobrança de título até o advento do artigo 33A, que a gente vai conversar um pouquinho depois, que é aquela alteração legislativa que foi objeto de veto e foi derrubado o veto. Mas só para a gente não misturar muito os assuntos, até deu uma derrubadinha aqui no microfone. Bom, captando, né? Tá tudo certo. O Ellen tá ali, tá funcionando. Ele tá ali só de olho. Eu já vi, ele foi ali no áudio, ele tá tranquilo. Então, na minha opinião, eu escrevo isso no trabalho, para que a gente vai criar essa gambiarra de colocar por mecanismo infralegal novas hipóteses de incidência tributária de um modelo que cria uma barreira de entrada, se eu já tenho um tributo que está previsto em lei, que é a Condecine remessa, está no parágrafo único do artigo 32, e ele vai estimular a obra brasileira. Seria mais interessante que ter aquele incentivo, né, de uma parte retornar. A Condecine título seria essa barreira de entrada, tipo, cobrar por título. Isso. E a Condecine remessa não, já está lá, e incidiria em tese, você pegar e ler o dispositivo, você vai ver que... Está preenchida a hipótese. Na verdade, a tributação fixa é ruim, né, nesse caso, né? Tipo, sim. Por título, o Zé das Couves vai pagar o mesmo que um blockbuster. E na remessa você envia só por quanto ele enviar de dinheiro. Isso. Aí tudo bem, aí, eu acho muito mais razoável. Isso. E aí, por exemplo, você tem uma plataforma aqui estrangeira, o caso da Netflix, aí está fazendo uma remessa para lá de milhões de reais. Aquela remessa incidiria 11%. Mas por que não se cobra? Por que foi feito dessa forma? Não sei.
A gente sabe, né? Mas eu sei. Mas olha só, sabe como é que Pontes de Miranda chama a portaria? Ordem ao porteiro, né? Então, na minha opinião, portaria não pode definir nada em matéria tributária, a não ser uma ordem ali, legal, o formulário vai ser cor verde, cor laranja, primeira e segunda via e tal. Agora, essa questão que me chamou a atenção, por exemplo, uma empresa que faz transporte de passageiro, quer, assim, colocar ali algum conteúdo, né, de áudio e vídeo, né? Não seria quase uma bitributação, não sei porquê. Ele não é o produtor do conteúdo. Ele simplesmente pegou ali um conteúdo que já existe e está só repassando ali dentro do ônibus. Está fazendo a transmissão pública. Está fazendo uma transmissão. E foi... está até no livro ali. Ó. E foi considerado através de portaria, foi isso? Então, ou seja, essas empresas de transporte... Esses são os outros mercados, é isso que estaria... isso mas pela instituição normativa, esses seriam outros mercados. Eu peguei aqui o dispositivo, que fica fácil da gente ver. A gente tributarista, né? E tem até uma similaridade com a questão do direito penal, né? Que a gente gosta de ver o tipo para a gente poder enquadrar. Então, olha só, a gente tem veiculação, produção, licenciamento, distribuição de obras. Então, quando a gente veicula, que é o caso dessa empresa do coletivo, que está lá veiculando aquela obra audiovisual, ela está realizando o verbo. Só que olha só o final do dispositivo, ó, com fins comerciais por segmento de mercado a que forem destinados. Claro que ela está transportando passageiro, ela tem fins comerciais, está fazendo aquele transporte e a pessoa tem a comodidade de assistir aquela obra audiovisual. E ali, ó, para o segmento de mercado a que forem destinados. Então, esse é o complemento daquele elemento material do antecedente da norma jurídica tributária. Então, esse complemento está lá. E vamos lá no segmento de mercado, que é o 33. Sala de exibição, vídeo doméstico, serviço de radiodifusão de sons e imagens, serviço de comunicação eletrônica em massa por assinatura, que é a TV paga, e os outros mercados. Aí, ia lá, conforme anexo, tá até aqui o vírgula conforme anexo. Então, o que a gente tem aqui? Né? Se ele não se enquadra em nenhum desses segmentos que estão expressamente previstos, o legislador infralegal, o regulador infralegal, que não é legislador, né? O regulador, o agente regulador, por ato infralegal, ele pegou esses outros mercados e transformou num grande cabide e foi colocando um monte de penduricalho ali. Só que se a gente for analisar a estrutura da norma jurídica tributária com antecedente e consequente e realizar que o elemento material, o aspecto material do antecedente da norma jurídica tributária, ele é o verbo, que é veicular, etc., seguido do complemento, por quê? Por que é importante que o verbo seja seguido do complemento? Porque se a gente tem, por exemplo, como vocês colocaram aqui, um podcast passando no YouTube, não vai incidir com Condecine. Por quê? Porque pode até ter fins comerciais, mas não está previsto aqui como segmento de mercado. Agora, se você deixa isso acontecer, o fulano vai lá da agência reguladora e faz uma instrução normativa e coloca lá, ó, podcast. No segmento de mercado. Aí não pode. Aí você vai ter que escolher Condecine. Né? Aí vocês vão pensar duas vezes antes de fazer um episódio. Imagina. Pois é. Você está entendendo o problema disso? Agora, eu coloquei na realidade de vocês do podcast, mas coloca na realidade do cara do vídeo por demanda. O cara veio para cá, né? Ele teve lá um estudo, conversou com os tributaristas, que é sempre importante, conversar com os advogados tributaristas, fez o planejamento tributário dele, sentou aqui na cadeira e depois de um tempo, não, você vai ter que recolher essa contribuição aqui porque por ato infralegal. E o ato infralegal, a gente sabe, ele é muito menos dificultoso do que você ir no Congresso Nacional e aprovar uma lei para tributar um determinado segmento de mercado. Então, esse é que é o ponto que eu bato aqui, né? Um dos pontos e um dos casos concretos que eu coloco aqui na minha dissertação. Mas tem uma hipótese de incidência ali que se encaixaria como uma luva, que é, pelo que eu entendi, né? Condecine remessa. Deixa eu você entender uma coisa. No anexo não tem nada, é isso? Sobre outros mercados não tem o valor, tem a tabela de valores. O anexo não diz o que é outros mercados. Não diz o que é outros mercados. Mas aí está dizendo e a Condecine título não tem essa contrapartida. Mas outros mercados, não diz assim, outros mercados conforme regulamento, também não diz. Também, então a gente tem que definir o que é outros mercados. Se você pega pela medida provisória 2228 e olha ela, assim, analisa ela, o texto dela, você vê que quando o legislador ele quis que essa matéria fosse regulada, ele escreve ou conforme regulamento ou conforme regulado pela Ancine, por aí vai. Nesse caso, ele coloca conforme anexo. O anexo foi omisso, né? A gente sabe que, olha, teve um erro aqui legislativo. Cabe ao agente infralegal corrigir esse erro legislativo? Vamos pensar dessa forma. Realmente ficou refletindo agora, ele não pode chegar lá no anexo e saber exato, coisa. Entende? Porque ele ferra o mercado, ele ferra a previsibilidade, ele acaba com a segurança jurídica. Né? Então, assim, eu concordo com você que houve um erro.
e que ele deveria ter definido, né? A gente pode falar aqui, ser um pouco mais filosófico, né? Um conceito jurídico determinado, toda palavra, todo texto, ele tem um certo grau de indeterminabilidade, mas esse talvez tenha um grau maior de indeterminabilidade. Então, caberia ao legislador dar uma clareza maior para esse texto, para que a gente pudesse entender o que ele queria dizer. Agora, com certeza, em 2001, ele não queria falar de vídeo por demanda, porque aquilo não existia. Por outro lado, eu entendo também que a gente não precisa pegar a mens legislatória, né, que é a vontade do legislador, e buscar aquilo, porque, como dizia o Hegel, né, são como se fossem frutos de uma árvore que já caíram. Aquilo não faz mais nenhum sentido. Quando ele botou aquele texto, ele tem que se adaptar ao tempo e ao espaço, à nossa realidade de hoje, e a gente tem que reinterpretar as normas de acordo com a nossa conjuntura atual. Que o diga é a tributação do livro eletrônico, né? Perfeito. Que não é papel. Mas aí outros mercados seriam o quê, então? Então, aí outros mercados pode ser qualquer coisa, mas não pode ser vídeo por demanda, não pode ser circuito restrito, porque assim, como a gente tem uma legalidade materialmente qualificada no nosso modelo de direito tributário e está previsto na Constituição que, no caso da contribuição, tem que haver uma alteração por lei para instituir o tributo, e quando a gente disseca, nesse caso específico, esse modelo previsto no artigo 32 da MP 2228, a gente verifica que ele está criando um fato gerador tributário, uma hipótese de incidência. E se a gente tem um texto constitucional prevendo que a competência é do legislador, ou seja, é por lei, a gente acaba, se a gente permitir que o regulador diga o que é outros mercados, a gente está deixando ele por via transversas legislar e criar tributo. Então a gente está distorcendo a lógica, a gente está distorcendo a pirâmide de Kelsen. Né? O Adolf Merkel foi lá, desenhou, a gente tem lá a Constituição. Ih, já vi tanta pirâmide lá em cima, né? Mas aí que tá, mas se está constando lá na lei outros mercados, não tem. Vamos sofisticar um pouco a tua pergunta. Vamos sofisticar. Como é que poderia estar? Ao invés de estar lá conforme anexo, vamos corrigir o erro dele. Vamos dizer que ele tem escrito assim, outros mercados conforme regulamento. O legislador delegou para o agente infralegal. Mudaria bastante de figura. Poderia ser por decreto, igual então, o regulamento do IPI. Assim, outros mercados, ponto. A gente não ia ter que interpretar o que é outros mercados, como renda, o que é renda. Sim, a gente teria... Mas se desse um decreto do executivo, não sei, talvez... Isso, a gente teria que interpretar. Agora vamos raciocinar. Vamos voltar lá para a lógica da finalidade. Se eu crio uma tributação, tá, que ao invés de estimular o mercado, ela cria barreiras, principalmente para os novos entrantes e para os pequenos, eu estou atendendo a finalidade da CID, essa CID é constitucional, ela é compatível com a Constituição, eu estou criando uma contribuição que ela é meramente arrecadatória, ou eu estou criando um tributo que vai estimular uma atividade? Então, acho que a gente tem que pensar também o macro. Né? Isso aí, a função não é bem lembrada, a função não é arrecadatória. Exato. Então, a função não é arrecadatória, é estimular o mercado, é a gente fomentar a atividade. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar esse tipo de tributação.